Olha, dia 23 de outubro, mais conhecido como amanhã, o Pelé faz aniversário. Se estivesse vivo, ele completaria 83 anos. É sempre uma ótima oportunidade, né, Lucas? Da gente reviver, reverenciar tudo que ele fez pelo futebol, pelo esporte. Pois é, a história que a gente vai contar agora aconteceu no último título que o Rei conquistou pelo Santos, 1973. Há 50 anos, uma final com um desfecho inusitado, um grande engano coletivo que marcou o nosso futebol. É muito difícil você ver uma final, um 0-0. Eu perdi o pênalti, houve a invasão. Nós não percebemos na hora. Talvez por causa da música, que você conta os compassos, eu tive a intuição que o Armando Marques errou. Alguém falou rápido, rápido, rápido. Eu me lembro que começou um zum, zum, zum. Pô, o Armando errou. Matemática. Era mais um domingo de futebol em São Paulo. Final do estadual de 73. Santos e Portuguesa no Morumbi. E a renda foi recorde em São Paulo. 1,5 milhão de cruzeiros. Então, a hora que você via aquele estádio lotado, você pensava, é impossível perder esse jogo. Não era mais o Santos da década de 60, mas ainda tinha um timaço. 4 tricampeões mundiais no México. Pelé, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo e Edu. O Santos tinha conquistado o primeiro turno e no banco estava um ídolo que aos 38 anos iniciava a carreira de técnico. Eu era um treinador ainda novo, né? Mas tinha o respeito e a compreensão de todos os jogadores, né? Que sabiam que tinha um comandante que era peixeiro, que era alvinegro. O jogo trazia ainda uma questão muito especial envolvendo o Rei. Como lembra o maestro João Carlos Martins. E ele falou, aquele campeonato para ele era da maior importância, porque ele sabia que ele estava se despedindo aos poucos do futebol brasileiro. Só que naquele domingo, no Morumbi, o amigo do Pelé queria mesmo era ver a sua Portuguesa ganhar um estadual. Algo que não acontecia desde 1936. 73, a Portuguesa tinha um timaço. A Portuguesa de Badeco, Wilsinho, Enéas, Basílio. Campeã do segundo turno e que tinha um mestre no banco de reservas. O Otto era um treinador que eu falo assim que foi um dos melhores que eu trabalhei, se não o melhor. O carioca Otto Glória, técnico com carreira na Europa e que em 1966 tinha levado Portugal ao 3º lugar na primeira Copa do Mundo disputada pelo país. Mas não foi nenhum desses craques que teve o papel principal na história que marcou a final. Todo mundo sabe, né, do histórico do Armando Nunes Castanheira, da Rosa Marques, né? Não pode se meter na minha vida particular, você não é dono da minha vida. Ele podia, numa fração de segundo, explodir e numa fração de segundo ter um comportamento completamente imprevisível. Armando Marques foi um dos principais árbitros brasileiros nos anos 60 e 70. Apitou 2 Copas do Mundo, várias finais, foi comentarista de televisão e chefe da comissão de arbitragem da CBF. Funções diferentes, mas sempre polêmico. Ele não chamava ninguém pelo apelido, chamava todos pelo nome. Então você ia reclamar, ele... No meu caso, né, seu Jonas. Quando você via Armando Marques no apito, você acreditava no que ele apitava, entendeu? Podia até errar, mas você acreditava naquilo que ele fazia. Não se atreva comigo! Ele queria mostrar que ele era o mais importante, inclusive que o Pelé
e dava dura no Pelé e tal, dava cartão pro Pelé. Expulsava o Pelé, né? Apesar de ser todo, né, espalhafatoso, mas era um grande hábito. José de Assis Aragão e Emídio Marques Mesquita, 2 árbitros históricos do futebol brasileiro, eram os assistentes nesta partida. Emídio indica um fato que pode ter desestabilizado o Armando, mesmo antes de a bola rolar. O jornalista encostou o microfone no rosto do Armando e disse: "Seu Armando, por que toda final consigo dá confusão?" Aquele gesto provocador, a partir daquele instante, alterou totalmente o estado emocional do Armando. 120 minutos jogados. Tempo normal e prorrogação. Nada de gols. O título seria decidido nas cobranças de pênaltis. Eu não me recordo de nenhum jogo antes da decisão Portuguesa e Santos de ter tido assim alguma decisão que foi para os pênaltis, entendeu? A disputa por pênaltis foi incluída na regra do futebol em 70, 3 anos antes. No Morumbi, seria uma novidade para testar nervos de jogadores, torcedores, jornalistas e arbitragem. O árbitro ficava encarregado do executor. A violação do arqueiro era feita pelo árbitro assistente 1, que no caso era o Aragão, que estava na linha de fundo, e eu com os demais jogadores no círculo central controlando para que os jogadores saíssem daqui, fossem até lá e voltassem no ritual da cobrança. O jogador fica no meio do campo e fica parado. Ele fica esperando o colega dele bater a falta, uma penalidade máxima. E o nervo dele também fica flor da pele. A primeira cobrança foi do lateral direito, Zé Carlos dos Santos. A defesa do Zecão no ângulo esquerdo, no chute do Zé Carlos, foi um negócio impressionante. Eu nunca vi um goleiro num pênalti chegar lá no ninho da coruja para defender como ele defendeu. Serras defendeu a batida de Isidoro. 2 pênaltis perdidos e um alerta nosso. Por favor, não perca a conta. Afinal, é disso que se trata essa história. O Armando nunca se preocupou em tomar nota de nada. Nesse jogo, ele num instante nenhum ele marca quem cobrou ou não cobrou. Ele confiava simplesmente no cérebro e o cérebro humano é falho. Carlos Alberto Torres marcou o dele. Calegari perdeu. Edu foi lá e também marcou. 3 pênaltis pelo Santos, 2 pela Portuguesa. 2-0 para os santistas. E só um milagre vai tirar esse campeonato do Santos Futebol Clube. Aquela caminhada parece que você está caminhando 1 quilômetro para chegar, para bater o pênalti. E aí parece que o gol, tudo leva, parece que diminui o gol. Goleiro grande, tudo voltado para ali, parece que diminui. Prepara-se o Cio, O cidadão que está preparado encerrou. Puxa vida. O apito do Armando, a Portuguesa se deu por derrotada, o Santos por campeão, e todo mundo invadiu o campo e, quer dizer... Não percebemos na hora. Agora, a gente tinha muita confiança no Armando Marques, que era o melhor árbitro do futebol brasileiro, né? Isso aí ninguém tem dúvida, né? A gente já tinha sofrido quase 2 horas ali, ainda tomando garoa, aquele frio. Você se sente aliviado. Você não vai falar, peraí, vamos fazer as contas. Ninguém faz isso, né? Eu tive a intuição que o Armando Marques errou. Eu estava contando matemática. Na minha cadernetinha tinha sempre
de um lado o cartão vermelho, do outro lado o cartão amarelo, abrindo no meio era a súmula do jogo. Ali eu escriturava tudo. Quais são os executores, quais os que consignaram tentos e quais que erraram, porque tudo isso tem que ser transcrito no relatório do jogo. Pô, o Armando errou. Tiram a perna do fone. Como assim? Não, faltavam 2 pênaltis, podia empatar, a Portuguesa podia empatar. Está pairando uma dúvida aqui, cada time tinha que bater 5 pênaltis. O Santos bateu 3 e a Portuguesa de Desportos bateu 3. Perfeito? O Serras defendeu 2 e uma bola foi na trave. O Santos converteu 2 gols e o Zé Carlos perdeu 1. Agora aí está pairando uma dúvida, alguns dizendo que a Portuguesa de Desportos tinha que cobrar os 5 pênaltis. Quer dizer, faltam 2. E o Santos também. Se a Portuguesa convertesse os 2 pênaltis que ainda deveria bater e o Santos desperdiçasse os dele, haveria um empate. O Santos tinha apenas 3% de chance de não ganhar esse título, depois de estar ganhando por 2-0 e ter ainda o cobrador oficial, o Léo, para bater, e o Pelé. A minha preocupação era correr no vestiário e avisar, porque um erro tão elementar dessa natureza não poderia nunca acontecer numa final de um campeonato importante do país como o Campeonato Paulista. 41 anos depois, durante uma entrevista a Jô Soares, Armando reconheceu a falha. Eu tinha um bandeirinha, que eu não quero nem falar o nome dele, que disse, terminou. Eu cheguei e disse, como terminou? Bateu fulano, Pelé não bateu. Aí me dei conta, aí era tarde. Se o Armando perdeu as contas, Otto Glória não. E mesmo depois da final, o técnico seguiu orientando os jogadores da Portuguesa. O rápido foi o Otto Glória. Foi uma pessoa que estava mesmo atento a esses detalhes. Todo mundo saiu rápido. É aquela confusão toda. E aí um pega a bola, outro pega a chuteira, outro pega a camisa e tal. E aí nós descemos para o vestiário. Aconteceu aí diante que todo mundo se trocou rapidamente e vazou. Mandaram a gente se encaminhar para o ônibus. Aí fomos para o ônibus. Será que há a possibilidade de a gente voltar? Aí o pessoal falou, português já foi embora faz tempo. Saída rápida do time da Portuguesa, enquanto nos bastidores havia uma reunião com o trio de arbitragem, dirigentes dos clubes e da federação. Não seriam apenas os santistas a terem o direito de pôr a mão na taça. Pelo rádio eu fiquei sabendo que o título tinha sido dividido. Vi uma revolta muito grande de torcedores santistas. Eu estava saindo do estádio com os meus amigos ali, ainda comemorando e tal, saindo do estádio, quando passou um caminhão de portugueses. E eu ouvi claramente, tanto é que eu repito isso, um dos torcedores da Portuguesa gritar, nós também somos campeões! Teve muita gente que ficou revoltada, né? Com o Armando Marques, principalmente, e também com os dirigentes do Santos, que naquela época dividiram o título. Como nós já tínhamos comemorado e tudo, uma sensação meia triste, né? Ter que dividir, mas, pô, dividir por quê? Mas, depois, já que houve essa divisão, aí a gente tem que aceitar, né? E eles tinham realmente um grande time, então ele respeitou por isso. 2 taças iguais, a mesma inscrição. Federação Paulista de Futebol, Campeonato Divisão Especial, Taça Roberto Gomes Pedrosa, campeão 1973. Foi a última vez de Pelé no Santos. Foi a última vez que a Portuguesa foi campeã paulista. Era um carimbo da Portuguesa, né? O 5º time grande de São Paulo. Um brilho que a Lusa perdeu com o tempo e as crises. O troféu de 73 chegou a ser penhorado. Foi recuperado um tempo depois. Aquela placa anda meio apagada, mas não a memória de quem viveu aquele domingo de 73. Pela sequência de jogos, por aquilo que nós fizemos, por aquilo que o Santos fez, eu achei até justo. Contribuiu
Armando Marques morreu meses depois da entrevista para o Jô, remoendo ainda a falta de traquejo matemático. Você sabe quem foi ali o erro? Contei 4 por 5. Um economista. Você vê a porcaria que eu era de economista. Com os anos, o estranhamento pela divisão do título cedeu espaço apenas às celebrações. Vamos fazer a festa. Fechada no Baixada e Bacalhauada em São Paulo. Que jeitinho brasileiro de dar um jeito na final do campeonato, olha só.